fique que não vale a pena e aqui vai um exemplo. O Sistema Nacional de Inteligência foi montado no início da ditadura para assessorar o presidente com informações estratégicas, mas acabou monitorando cidadãos e abastecendo a repressão até ser extinto em 1990. Mas eis que em 2018, Michel Temer trouxe a ideia de volta com um decreto que criou a Força Tarefa de Inteligência para enfrentar organizações criminosas. E é claro que ela ganhou força no governo Bolsonaro. Os órgãos que teoricamente fazem parte da Força Tarefa de Inteligência são as Forças Armadas, a Receita Federal, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O repórter Fernando Ameno investigou essa história e descobriu que quem está tomando conta de todo esse aparato de inteligência são as Forças Armadas. Essa característica da Força Tarefa de Inteligência coincide com o sistema da época da ditadura, assim como a falta de transparência e de controle público. Além disso, não há menção aos critérios para definição das organizações criminosas ou a forma de cuidados no compartilhamento e utilização dos dados. A definição genérica para organizações criminosas pode incluir desde práticas como tráfico internacional de drogas a crimes de terrorismo. Então, faça uma leitura bem atenta. A investigação completa está no site do Intercept. Quem já é espectador antigo do resumo da semana deve se lembrar que no ano passado eu contei aqui que o Intercept lançou um programa de bolsas para jornalistas negros. E nessa semana nós publicamos a primeira reportagem resultante dessa iniciativa. Eu convidei o repórter Paulo Nascimento para falar um pouquinho mais sobre a matéria que ele fez e foi editada pelo Rafael Moro Martins. Confere aí. E aí, pessoal que acompanha do Intercept Brasil. Eu sou Paulo Nascimento, jornalista potiguar, e estou aqui para te convidar a ler a primeira matéria, fruto do programa de bolsas para repórteres negros e negras lançada pelo Intercept. A reportagem escrita por mim e editada por Rafael Moro Martins mostra como nos anos 60, em plena Guerra Fria, um estado pequeno e pobre do Nordeste brasileiro, o Rio Grande do Norte, chamou a atenção do governo Kennedy a ponto de ser assunto no Salão Oval da Casa Branca. Os americanos despejaram muito dinheiro no governo da administração de Aloysio Alves, que aproveitou isso para criar seu clã político, que até hoje influencia os rumos do Rio Grande do Norte e também já teve projeção nacional. Os detalhes dessa história você pode encontrar no Intercept Brasil. Uma boa leitura para todos. Pelo visto, usar audiência para fazer publicidade é um bom jeito de faturar um dinheiro extra, mesmo se a publicidade em questão for contrária à realidade científica. O governo Bolsonaro investiu mais de R$700 mil com publicidade disfarçada para o falso tratamento precoce contra a Covid-19 em canais da TV aberta, mesmo esse conjunto de remédios sendo ineficaz. Esse negacionismo já tá tão ultrapassado, né, gente? Não aguento mais falar sobre isso. Os selecionados para fazer o merchan científico são emissoras que em algum momento demonstraram estar alinhadas com os ideais do governo Bolsonaro, como é o caso da Rede TV e do SBT. Quanto vale o show? César Filho, da Record, R$ 93.600. Siqueira Júnior, da Rede TV, R$ 24 mil. Marcelo de Carvalho, da Rede TV, R$ 10 mil. Milton Neves, da Band, R$ 7.200. Operação Mesquita, programa de Otávio Mesquita no SBT, R$ 6.300. Benjamin Bach, o Benja, do SBT, R$ 5.600. Este é meu patrão! E para completar a falta de responsabilidade com os espectadores, os apresentadores sequer citam que estão fazendo publicidade, o que fere a determinação do CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que exige que toda propaganda deve ser sinalizada ao consumidor. Confira o vídeo no YouTube. A distribuição de alimentos na Cracolândia só ajuda o crime. O tema precisa ser debatido com honestidade. Se você acompanhou o Twitter no último fim de semana, deve ter visto o rebuliço que esse comentário causou. O tweet da deputada estadual Janaína Pascoal sobre a ação social do padre Júlio Lancelotti em São Paulo inspirou a nossa colunista Fabiana Moraes a escrever sobre honestidade e superioridade moral.
De uma maneira simplista, a deputada joga a culpa do fracasso social que vivemos na boa ação do Padre Júlio, quando a responsabilidade sempre esteve nas mãos do governo. A Fabiana analisa essa humanidade seletiva que parece servir a uns, mas não aos outros. Ela também destaca a figura de Jesus enquanto coach, uma utilização política de Cristo como um cara que você precisa apenas ouvir e seguir suas dicas para alcançar o tão almejado sucesso. E se não conseguir, o problema é seu. Para ler a coluna, é só acessar o site do Intercept. Vimos recentemente a estátua do bandeirante escravocrata Borba Gato em chamas em Santo Amaro, São Paulo. A ação terminou com a prisão de 3 ativistas e não é difícil compreender o motivo da revolta contra a estátua. Ela representa a exaltação de um passado colonialista que construiu riquezas com a exploração de africanos e a dizimação de povos indígenas. Só que essas revoltas não estão acontecendo apenas em solo brasileiro. Giro Latino nos mostra na videocoluna dessa semana que outras regiões da América Latina já puseram as estátuas dos seus borba-gatos no chão. Muitas dessas estátuas nem são tão antigas assim. Grande parte, inclusive, chegou a ser instalada ao longo do século XX, com um projeto claro de criar símbolos nacionais brancos associados à Europa e dispostos a apagar os indígenas da equação. E com isso fica claro que as pessoas não estão mais dispostas a aceitar a glorificação dessas figuras que remetem a um passado repleto de injustiça e sangue derramado. Para ficar por dentro do assunto, assista o vídeo do Giro Latino no canal do Intercept no YouTube. Faça o favor de se inscrever, eu sempre vou lembrar disso aqui no resumo. Talvez você tenha visto aqui no nosso feed essa semana que na última sexta o Intercept foi premiado. Luísa Drabli, nossa diretora de vídeo, ganhou o prêmio ABMES de jornalismo com a reportagem O Enem, a Favela e o Coronavírus. Tem aluno que precisa do Wi-Fi do vizinho. O vídeo de junho de 2020 mostrou o abismo social que estudar à distância para o Enem impôs a milhares de estudantes nas favelas. O prêmio só mostra como a área de vídeo do TIB cresceu. E isso só foi possível porque a nossa comunidade entra com o apoio que a gente precisa para o estúdio, os equipamentos e nossos novos projetos. Se ainda não apoia o TIB, é só acessar theintercept.com/ajude e doar o quanto você puder. E não deixa de ver o vídeo, tá lindo! E agora vem a melhor parte, né? Os créditos desse vídeo, os nomes das pessoas que compõem essa equipe aqui do resumo da semana e tem muito mais gente, tá? Segue aí, com aplausos para todo mundo. E muito orgulho!